Vamos para a manchete do Ananias. Opa, bora lá. Olha o que traz Ananias Ribeiro. Ele fala de cauda. Isso, É cauda. Rabo de chapa. Foi a expressão que eu ouvi hoje de algumas fontes, porque as chapinhas acabaram. Com o fim das chapinhas, este rabo de chapa tem sido disputado no tapa, inclusive por grandes partidos. O fim das chapinhas tem alguns motivos. Primeiro, os partidos estão, de fato, se afunilando com relação à eleição, uma atrás da outra. Na eleição passada já foi assim, nessa também. E não existe mais a figura do prefeito incentivador das chapinhas, que era a estratégia do prefeito Firmino Filho, ter aliados em chapas menores para que eles fossem eleitos com uma estrutura menor. Hoje o prefeito Doutor Pessoa tem outra estratégia, que é fortalecer a chapa do Republicanos do seu partido. Então, com o fim das chapinhas, o que acontece? Os partidos agora grandes estão tendo que construir as suas chapas. Porque você olha para um partido como o PDT, que tem 3 vereadores. 3 vereadores, para se reelegerem, precisam ter a cauda, precisam ter o rabo de chapa. E aí, Amadeu, eu ousei... Ousou não. Depois de conversas com algumas fontes, trazer uma projeção das vagas na Câmara por partido em 2024. Você imagina a confusão? Olha aí, Ari, o que é que o Lorde fez aí, Ari, ó. Fazia tempo que a gente não trazia essas listas. Tá aí, ó, o Lorde. Que fazem muito sucesso, muito na audiência. Vai lá. Projeção de vagas por partido na Câmara de Teresina, eleições 2024. O PT faria 7 vereadores. O PSD de dado, 4. O Republicanos do prefeito, 4. O Progressistas, 3. O Solidariedade, 3. O PDT manteria as 3. MDB, 2 vagas. E aí tem uma variável, interroga. E o PSDB faria 3. Aí dá quanto? Norte. Fechou 29. Fechou 29. É. E o variável ali deu quanto? Eu vou explicar a variável. Tá certo. Vou começar por ela, porque o Ari vai gostar da variável. A variável seria o quê? Bárbara, candidata a prefeita pelo PSDB. O Ari acredita. E aí, o PSDB... Acredito até pelo PSD. Olha, aí mudaria, porque o PSDB, tendo uma candidata majoritária, formaria naturalmente uma chapa e conseguiria essas 3 vagas. Mas são 3 vagas ali que estão em suspenso, aguardando essa definição e que podem ser redistribuídas entre os partidos que aí estão. O PT, por que 7? E aí eu ouvi de fontes, olha, o PT tem hoje de 13 a 14 nomes que tem. É ali. Muito, né, não, Ananias? 7? É muito. Mas por que se chega nessa conta? O PT ali tem de 13 a 14 nomes que tem projeção de mais de 3 mil votos. Então é uma projeção bastante considerável. Se você olhar para a eleição da Assembleia, não parece muito, né? Porque lá foram 12. É verdade. Mas aí, chegando 7, repetindo a mesma estratégia, a projeção é essa, que tem esses nomes competitivos e por isso consiga somar esse número de cadeiras. E tende a receber nomes, né, Ananias? Sim. O PT lá na Câmara. Tem muitos vereadores que já foram convidados, tem petistas históricos, como por exemplo Magalhães, que deve voltar a disputar. Então a fé dessa chapa, o trabalho dessa chapa é de fato para chegar a esse número de 7. Tem gente que sonha com 8. Então, tem vereadores que estão em outras siglas que vão migrar. Exato. Né? Venâncio, Gustavo de Carvalho, nomes que devem ser absorvidos aí nessa chapa do PT, vai ser uma super chapa. Então tem muitos nomes com projeções de votos. Do PSD, 4, porque há um trabalho de Júlio César, do deputado Georgiano, do PSD municipal, já com conversas avançadas para filiações de reforço dessa chapa do PSD. Inclusive a Jéssica Fonseca. Inclusive a Jéssica é um dos nomes cotados para essa chapa. Republicanos, bom, a chapa do prefeito, né? O prefeito sempre tem chapa e tem chapa competitiva.
Então, o prefeito deve também receber vereadores da base aliada para essa chapa do Republicanos. Tem secretários da prefeitura que deverão ser candidatos, por isso essa projeção de 4 nomes. Progressistas, 3, porque a direção do Progressistas, o ministro Ciro, o próprio vereador Aloysio, junto com o deputado Júlio, mantém em Teresina uma base desde a eleição passada. Tem lideranças que seguem o partido que deve disputar pela sigla. Solidariedade 3 é um partido que trouxe o Dilson para coordenar essa chapa de vereadores, ele que tem experiência na formação de chapas e ele está trabalhando já com esses nomes. Tem a vereadora Fernanda Gomes e outros nomes já acertados também para se filiar ao partido. O PDT, os 3 nomes, são os 3 vereadores que estão lá, Enzo, Alain e Evandro. A gente viu essa semana eles conversando com o presidente nacional do partido e estão correndo, portanto, para formar a chapa, conversando com muita gente, para manter as 3 vagas. E o MDB mantendo as 2 cadeiras também na Assembleia, ou na Câmara. O que eu trago de detalhe ainda dessa composição é que, por exemplo, nesse momento, há um duelo ali de Solidariedade e PDT, porque os 2 partidos estão se movimentando para construir essas chapas. O Solidariedade está com a chapa bem avançada, o PDT correndo atrás para construir a sua chapa, e aí conversando com pessoas que já estão lá no Solidariedade. Mas, calma PDT, porque a construção do Solidariedade tem sido sólida nas eleições passadas e deve se confirmar mais uma vez nessa. E tem a dificuldade que eu sempre coloco, Sim, Amadeu, que é da questão do Enzo não ser o presidente. Se ele tem o fator variável aí de dele ser candidato ou não a prefeito, mas se ele for de fato buscar a reeleição, é muito mais fácil para o PDT, afinal ele é o presidente do Legislativo, montar uma chapa sendo Enzo o presidente do partido. É o que eu escuto das lideranças, inclusive de colegas vereadores que têm a intenção de migrar para o PDT, mas eles prefeririam ir para o partido se Enzo fosse o presidente. Tem várias reações à lista do Mas, Ari, não, é isso que eu queria saber. Várias. Vem cá, várias, eu posso lhe perguntar, Farol? Sim. Pergunte. Vem cá, Ananias Lorde. E cadê os partidos ascendentes? Sem chapinha. Onde é que... Meu Deus, Farol. Inclusive, olha só. Ele destruiu. Nós temos 32 partidos, Ari. Mas tem reação a ele. Se você deixar eu falar, Pois tem quebre. canelada para todo lado. Ravena Castro diz, essa lista está furada. Com todo respeito ao Lorde, conversei com 12 vereadores de mandato que querem formar uma chapa aqui no PMN. Novidade. E nós vamos eleger chapas. O vice-prefeito Robert Rios disse, meu Deus, o Ananias não botou ninguém no PL. A dona Lisete Dias, mulher do deputado federal Merlong Solano, diz, essa lista do PT é maior, inclusive o Décio Solano, primeiro suplente de vereador, vem forte na chapa. E um outro vereador que pediu para não ser identificado, eu vou respeitar, disse o seguinte... Posso falar, vereador? Sério? Tá. Diz que amanhã o Georgiano Neto vai se reunir com a Bárbara do Firmino e eu tenho razão que ela pode ir mesmo para o PSD. Não, vereador, aí eu vou ficar do lado do Amadeu. Não tem como, porque PSD é Júlio César. Me diz Pro pelo Júlio menos César me diz onde é que vai ter tomar a esse Bárbara encontro. do Ciro. Aí, vereador, me desculpe, mas já fica mais difícil. Me diz onde é que Mas vai eu ter esse respeito a sua informação. Vão se reunir. Fato, é um fato. Vão se reunir. Ari, você citou aí o vice-prefeito Robert Rios e tem um ponto. Ele não é rabo de chapa, né? Mas ele, inclusive, falou sobre candidatura essa semana para Apoliana e há essa possibilidade dele disputar para vereador. E aí, disputando para vereador, ele mexe com o capital político dele em Teresina com essa composição. O Robert? Sim, Robert Foi, Rios. ele mandou uma mensagem aqui ao vivo. Mandou ontem Foi, né? dizendo que pode sim ser candidato a vereador. Portanto, ele sendo candidato a vereador, ele muda essa composição. Pode ser o PL, porque ele perguntou aí sobre o PL, né? E sendo pelo, Seria uma guinada e tanto, né? pelo PL, outro partido, puxaria um bloco de oposição ao prefeito doutor Pessoa. Mais reação aqui. E tem uma foto que você mandou. Mostre aí, doutora. Tem, o Ari Mostre, falou doutora Apoliana. da Bárbara com o Georgiano, mas pelo menos com a outra deputada do PSD, ela já se reuniu com a deputada Simone Pereira
esse encontro foi registrado nas redes sociais da deputada Bárbara, então pode ter sido... pré-agenda, uma né? Exatamente, eu imaginei que tivesse sido isso. Eu vi essa foto ontem, tirei o print, aí esse momento colou exatamente. Pode ter sido organizada aí essa agenda. Essas oliveiras, Ari, cuidado. Essas oliveiras juntas, é galho para todo Olha, lado. as fontes do Ari pegaram... Não, foi uma péssima analogia. Desculpa. As fontes do Ari pegaram leve comigo. Foi? Foi, eu achei. Não, de fato, tem uma fonte aqui que diz assim, ó, essas contas não batem. Já Napoleano, ó. Ó, essas contas não batem. Dilson vai ter trabalho de montar a chapa com a Fernanda, né, que é a puxadora de voto. E ele bota assim, essa do PP, o PP fez com a ajuda do Firmino e o Ciro fortíssimo. Só fez 3 na época e agora só tem o Aloysio lá. A própria Câmara faz sua divisão. Quem teve até 3.000 votos e quem tem acima de 4.000 votos. Eles estão realmente se dividindo assim, tem partidos que estão se organizando. E tem outra que ele coloca aqui, é que o PDT fez 3 também com o apoio do Firmino.